Olá, seja bem-vindo à continuação da aula 5, parte 1. Vamos ver agora a repetição com o número de repetições conhecido, isto é, o tipo de repetição no qual o total de repetições a ser realizado já é previamente estabelecido. Alguns sinônimos muito comuns para repetição podem ser estruturas iterativas, iterações, laços e loops. São sinônimos muito utilizados nos materiais como um todo de programação e nesse material de algoritmos. Como nós já vimos, repetição é a execução de uma ação repetidas vezes, nenhuma vez, uma vez ou várias vezes, tal qual seja a necessidade do algoritmo. Neste material, ao longo da aula 5, nós veremos três tipos de repetição. A repetição com teste no início, que será vista nesta aula 5, parte 1, e as duas repetições que serão vistas na parte 2 da aula 5, a repetição com teste no fim e a repetição com variável de controle. Situações comuns no uso de repetição. Um primeiro caso muito comum de se utilizar repetições é quando o número de repetições ele é previamente conhecido. Nós já sabemos de antemão quantas vezes a repetição será executada. Então, neste caso, é necessário contar quantas vezes a repetição vai ser feita para que seja possível encerrar a repetição, ou seja, encerrar o laço. Vamos ver aqui uma situação em que isso ocorre. Desenvolva uma função que calcule o número de pontos de cada um dos times que participam de um campeonato. A função deve receber como parâmetro o número de times e, para cada time, ler o número de vitórias, o número de empates e o número de derrotas. Calcular e imprimir o número de pontos de cada time, sabendo que cada vitória vale 3 pontos, cada empate vale 1 ponto e, obviamente, a derrota não vale nenhum ponto. Então, traduzindo aqui este enunciado, ele pede o seguinte: nós vamos fazer a leitura do número de vitórias, de empates e derrotas de vários times de um campeonato. Imagine, por exemplo, o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós vamos ler, por exemplo, as vitórias, os empates e as derrotas de 20 times, dos 20 times participantes do campeonato. Para cada um deles, vamos ler esses dados e vamos imprimir qual que é a pontuação de cada um desses times, sabendo que a vitória vale 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota nenhum ponto. Então, nós teremos uma variável, por exemplo, chamada numTimes, que vai nos informar qual que é a quantidade de times participantes do campeonato. Ou seja, ela vai indicar para a gente quantas vezes nós devemos repetir a ação de ler o número de vitórias, empates e derrotas e imprimir a pontuação. Ou seja, quantas vezes a repetição será executada, de forma que todos os times sejam abordados na repetição. E, além disso, nós teremos que contar quantos times nós vamos lendo passo a passo, né? Se, por exemplo, tivermos 20 times, numTimes valerá 20. Então, nós temos que contar a cada novo time lido, contar um time que já foi lido. Então, lemos um time, contamos 1. Lemos outro time, contamos 2. Lemos o terceiro, contamos 3. Até que o 20º time seja lido e a repetição possa ser encerrado. E para cada um dos times nós vamos ler o número de empates, derrotas e vitórias, e cada um deles nós imprimiremos qual é a pontuação deste time. Como que nós podemos, então, elaborar o algoritmo de maneira mais informal? Vamos ter que ter um contador para contar cada time lido pela repetição. Obviamente, o contador começa valendo 0, porque inicialmente nenhum time é contado. Então, como que nós vamos estruturar a repetição? Enquanto estiver faltando o time, nós vamos ler vitórias, empates e derrotas de um time e para esse time calcular a sua pontuação e imprimi-la. Enquanto estiver faltando time, ou seja, passando essa ideia para uma estrutura um pouco mais próxima do código, enquanto a contagem de times, ou seja, o contador for menor do que o total de times, nós temos que ler os dados de cada um dos times. Então, aqui é uma estrutura de repetição com teste no início, em que o número de times já é sabido previamente. Então, nós vamos contar cada time lido
até que o total de times seja atingido. Passando isso para o código, nós podemos fazer o seguinte algoritmo, a seguinte função. A função chama imprime pontos no campeonato. Ela não tem nenhum retorno porque nada foi pedido no enunciado, então ela vai ser do tipo void. Nada foi pedido para ser retornado na função, apenas a impressão da pontuação de cada time. Então a função não tem nenhum retorno. E temos como parâmetro uma variável inteira chamada numTimes, que vai nos dar o total de times do campeonato. Então, temos que ter aqui 4 variáveis. O contador, cont, as vitórias, empates e as derrotas de cada um dos times do campeonato. Então aqui é só uma impressão para indicar na tela para o usuário, para que ele digite para cada time o número de vitórias, empates e derrotas. É só uma formatação simples de saída para facilitar o entendimento do usuário. Como inicialmente nenhum time foi contado, o contador é inicializado com 0. Então vamos para a repetição. Qual será a condição da repetição? Enquanto o contador não atingir o total de times, ou seja, o while count menor que numTimes, nós vamos ler todos os dados de todos os times. Supondo que numTimes seja 20, nós leremos cada um dos 20 times do campeonato, até que o count se torne igual ao total de times. Então, aqui nós pedimos os dados do time 1, time 2, time 3, time 4 e assim por diante, e lemos os dados. São 3 inteiros, então SKF com 3 porcentagens de vitórias, empates e derrotas. E qual que é o total de pontos? É simples, é só fazer o cálculo. Total de pontos vai ser um inteiro dado por número de vitórias vezes 3, já que cada vitória vale 3 pontos, mais número de empates vezes 1, já que cada empate vale 1 ponto. O número de derrotas não é necessário, pois derrotas não contam nenhum ponto. E aqui no final, cada time, um novo time é contado. Lemos os dados de um time, contamos um time. Lemos de outro time, contamos mais um, até que todos os times sejam lidos e a condição aqui se torne falsa. Faça o teste mesmo desse exercício, considerando que são 3 times no campeonato, para facilitar a execução do teste mesa. Escolha a pontuação, o número de vitórias, derrotas e empates de cada um. Faça o teste mesa, que ele é bem tranquilo e bem rápido, sem maiores segredos. Na continuação da aula 5, parte 1, nós veremos na próxima aula a repetição com o número de repetições indefinido.